Isso aí, vamos orar pelo Osmar aí nessa viagem. É longe, Tupã fica. São 9 horas de viagem, né? Uma coisa assim, 10 horas de viagem. Então, vamos orar aí pela vida do irmão Osmar. E hoje, a gente vai dar continuidade aqui no nosso texto, na nossa leitura de Mateus. E a gente vai ler o capítulo 12. Capítulo 12. E a gente vai do versículo 38 até o 45. Oi? Vai, eu tô gravando aqui no... Ah, vinha gravar aí? É que eu tô sem... Meu telefone não é... Mas se vocês têm a tecnologia aí, eu tô... Beleza, maravilha. Aqui agora tá sem, eu achei, pô... Cada culto é uma inovação tecnológica diferente. Tô me sentindo aqui no programa... na Globo aqui, o Domingão do Lucas aqui. Cheio, daqui a pouco a equipe já tá aqui com fone e tal. Maravilha. Então, enquanto isso, a gente vai abrindo aqui Mateus 12, do versículo 38 até o 45. Legal que eu tô gravando aqui o som, aí eu comecei e parei aqui, vou ficar uns 30 segundos aqui de silêncio, eu vou mandar pro pessoal, vai ficar estranho. O que ele ficou fazendo nesse tempo? Tava pensando que ia pregar, não estudou? Oi? Não, que eu tô aqui gravando, aí eu comecei a gravar antes ali, né? Aí ficou um tempo aqui em silêncio, vai saber. Então, eu achava que era melhor em áudio, justamente porque os irmãos não precisam ficar presos no YouTube assistindo. Vocês podem, tipo assim, escutem áudio, eu mando no grupo alguma coisa assim, aí escutem áudio, você pode estar fazendo várias coisas e ouvindo de repente, né? Não sei. Eu prefiro ouvir às vezes, porque parar pra ver, muitas vezes não tem como. Tá tudo certo aí? A produção tá... Beleza. Então, vamos fazer nossa leitura de hoje, Mateus 12, do 38 até o 45. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a entender o que esse texto tem a nos dizer, a entender o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite através dessa palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos revista, Pai, para que nós consigamos trazer essa pregação, esse estudo bíblico para a nossa realidade. Pai. Pedimos também pelo nosso irmão Osmar, de oração aqui, pela sua viagem, esse momento que o Senhor o direcione, que o Senhor o ajude, que não seja o irmão Osmar, mas que seja o Senhor ali conduzindo esse veículo, para que o Senhor o livre de todo mal, o livre de todo motorista imprudente, de todas as adversidades que podem acontecer na estrada, que o Senhor leve e traga o Osmar em segurança, Pai, para nós, que o Senhor continue protegendo, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos lembrarem, na última vez na semana passada, a gente falou a respeito de um exorcismo que Jesus Cristo fez. Ele expulsou o demônio de um homem, né? E essa expulsão fez com que pessoas ali também questionassem a natureza de Jesus Cristo, como eles já vinham fazendo há muito tempo. E agora, no versículo 38, esses dois grupos aqui se juntam. Então, alguns escribas e fariseus, né?
escribas e fariseus são dois grupos ali da época que eram muito fortes politicamente. Se você ler essa mesma história que está sendo narrada aqui em Lucas e em Marcos, ele vai acrescentar mais um grupo. Ele vai dizer escribas, fariseus e saduceus. Eram três grupos ali juntos para questionar Jesus. Isso parece uma informação solta aí no meio do texto, mas isso é importante. Sabe por quê? Os escribas e os fariseus, trazendo para a nossa realidade, é como se fosse um bolsonarista e um petista. Eram dois grupos assim, totalmente divergentes em tudo. Não se davam bem, brigavam por qualquer coisa, política principalmente. Tinham percepções a respeito do Messias e a respeito da própria leitura bíblica que eram totalmente opostas entre si. Mas aqui, para tentar denegrir a imagem de Jesus, esses grupos que são tão distintos, agora se juntam e fazem um questionamento a Jesus. E eles deram continuidade a essa controvérsia que já tinha acontecido. Se os irmãos lembrarem, na semana passada houve uma controvérsia e agora eles continuam nessa mesma pegada, tentando fazer com que o nome de Jesus, né, a pessoa de Jesus ali, de repente se sentisse confrontado, né, ficasse para baixo, fechado, né, tentando constrangê-lo perante as pessoas que estavam ali em volta. E eles formularam essa questão de forma muito respeitosa, né, porque apesar de tudo, ainda chamam Jesus de mestre. Isso é uma questão importante para a gente ver também, porque mostra que mesmo eles estando numa posição de confrontação a Jesus Cristo, ainda assim havia um respeito, porque mesmo Jesus Cristo, sendo um pregador que para eles era diferente, ainda assim percebiam que havia nele uma sabedoria que vinha dos céus. Percebiam que o que ele dizia era correto. Coisas que ele falava de fato eram sábias, então ele tinha esse título de mestre. Isso também é importante da gente frisar, porque nesse mundo aqui, nessa época, você ter esse título de mestre significa que você estudou a sua vida na sinagoga desde os seus 5 anos até os seus 45. Aí sim você podia ser considerado mestre. E Jesus aqui tinha 30, 32, não sei lá, mais ou menos assim nessa época. Ele não estudou formalmente como esses homens estudaram, né? Mas sendo o próprio Deus encarnado, ele emanava toda a sua sabedoria. E essa sabedoria era reconhecida por essas pessoas e por isso o chamavam de mestre, mesmo querendo confrontá-lo. E aí eles fazem um pedido esquisito, né? Eles queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Lembrando que eles tinham acabado de ver que Jesus expulsou um demônio de uma pessoa. E aqui eles estão pedindo um sinal. Mas o que isso quer dizer? Dentro da cultura judaica, havia essa expectativa de um sinal. Na cabeça dos judeus, eles estavam pedindo esse sinal justamente porque Jesus fazia os milagres, Jesus operava as suas maravilhas, mas isso ainda gerava muita ambiguidade na cabeça dessas pessoas, porque eles olhavam assim: bom, esse homem faz milagres, mas ele não é poderoso assim, ele não tem armadura forte, ele não é um rei, ele não é uma pessoa, um soberano. Então é estranho. Então esse sinal que eles pedem é um sinal que todos os judeus vejam e nenhum deles duvide. Eles pediam esse tipo de sinal, porque isso é bíblico. Se a gente abrir ali, pedir para o Chiquinho abrir para mim, Isaías 7, eu não vou ler tudo porque é muito grande esse capítulo, mas a partir do versículo 10 já mostra para a gente. Obrigado, cara. Não, pode ler aqui, pode ler. Eu já vou tomar, porque cantando também direto com o pai é complicado. E o Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então Isaías disse: agora escute, a casa de Davi será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará luz o filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o teu povo, sobre a tua casa, seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, e ele fará vir o rei da Síria. Aqui já é uma profecia muito específica para o rei Acaz. Mas, dentro dessa profecia, ele está dizendo que haveria um sinal dentro da casa de Davi. Jesus aqui está dizendo, né, Jesus está mostrando para eles que a expectativa do sinal que eles tanto pediam era a sua própria pessoa.
Jesus Cristo era o sinal que eles deveriam esperar, como está dizendo nessa profecia aí, tão antiga. E eles pediam esse sinal que na cabeça deles era um milagre, era um grande acontecimento que todos os judeus ali na época olhariam e não teriam dúvidas, mas esse nunca aconteceu. E Jesus disse que não faria isso com eles. Se a gente voltar ali agora no versículo 39, Jesus diz assim, caramba, rapidão, pisquei já. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então, esses fariseus e mestres da lei, de certa forma, eles representavam essa geração perversa, né? E a palavra que ele usa ali, né, geração perversa e adúltera, a palavra adúltera, ela era comumente usada no Antigo Testamento pelos profetas, se referindo a Israel, que Israel traía a Deus e adorava outros deuses, adulterava, ela tinha um relacionamento, um casamento, por assim dizer, com o Deus deles, que fez uma aliança com eles, né? E eles traíam essa aliança com outros deuses. Então, os profetas do Antigo Testamento chamavam o povo de Israel de adúltero, porque eles tinham essa característica. E aqui Jesus usa essa mesma linguagem para se referir a essa geração perversa e adúltera, pede um sinal. Olha aqui como Jesus confronta. Olha, vocês não estão em posição de pedir nada, porque vocês são perversos, vocês são adúlteros, vocês não têm o coração de fato voltado à minha pessoa. Vocês querem que eu faça um sinal para quê então? Para suprir a expectativa de vocês? Jesus está querendo dizer isso quando ele coloca dessa forma, né? E Israel, o povo de Israel como um todo, ele abandonou uma grande parte da sua idolatria quando eles foram levados para o exílio. Lembrando um pouco da história da Bíblia como um todo, né? Como a gente estava falando aqui um pouco mais cedo, o povo de Israel, ele reconhecia que existiam outros deuses, e eles adoravam esses outros deuses também. Tanto é que a gente conhece a história, Israel se dividiu, quando Salomão morreu, né? Israel se dividiu em duas partes, a parte norte e a parte sul. A parte norte foi totalmente destruída pelos assírios, e a parte sul foi destruída pelos babilônios. Essa destruição, ela foi fruto da idolatria. Eles adoravam outros deuses e Deus falou, não vou perdoar vocês vão ser punidos. Tanto que o ministério do profeta Jeremias é esse. Jeremias não era um profeta que levava conforto, né? Tipo assim, se arrependam que a gente vai ser salvo. A pregação de Jeremias era clara. O fim vai acontecer, a destruição ela vai acontecer, não há mais retorno. Mas se vocês se arrependerem, pelo menos você morre e vai para o céu pelo menos, né? A mensagem de Jeremias era mais ou menos essa. E mesmo assim, não houve arrependimento e a destruição aconteceu. O povo foi levado para o exílio. E parece que no exílio, a maioria das convicções que eles tinham a respeito de Deus ficou mais forte. A idolatria agora passou de ser comum. Existia, mas eles já não tinham mais tanta adoração a outros deuses. Parece que no momento da dificuldade, a adoração ao Deus verdadeiro passou a ser mais intensa. Então, quando esse povo retorna do exílio, eles já não têm mais essa mesma idolatria que eles tinham antes. Eles agora não eram reconhecidos como os judeus, o povo que veio da Judéia e que adorava o único Deus que eles acreditavam. Eles eram o único povo nessa época aqui que adorava somente um Deus. Isso era algo único na história da humanidade. Sempre todas as nações tinham vários deuses. Até hoje, se você vê a Índia, né, eles têm acho que 1 milhão de deuses. Eu não sei nem, é impossível a pessoa, se a pessoa for orar para um Deus, cada noite ela vai orar para um Deus antes de dormir. Ela vai demorar 600 anos para ela orar para todos os deuses. É impossível. É uma crença assim esquisitíssima. Mas o povo de Israel era o único povo nessa época aqui que só adorava um Deus. Isso era muito estranho para os povos aí da região. Mas Jesus Cristo insiste que essa idolatria ainda existia no coração deles. Eles ainda tinham no coração essa idolatria. Agora não mais por outros deuses. Mas parece, como a gente também falou mais cedo, que essa idolatria ela era causada por esse fervor pela lei. Como se a lei representasse o próprio Deus. Como se ela fosse o meio para a salvação. E esse vigor na lei fez com que eles também ficassem cegos à natureza de Jesus Cristo. E Jesus não deixa barato. Jesus usa a própria lei para confrontar a ideia deles e fazer com que eles agora entendam quem Jesus de fato é. Outra coisa importante, né, que Jesus está mostrando aqui, né, é que a gente lembra que no Antigo Testamento Deus ele dava muitos sinais para o seu povo, às vezes para mostrar que ele estava de acordo com alguma situação ou que ele não estava. A gente tem os casos, por exemplo, de Abraão, Gideão, né, Josué, né, homens que viram sinais. Deus deu sinais para eles mostrando, é isso aqui que você tem que fazer. Vai que eu estou dando para você esse sinal, mostrando que
tem que ser feito. Mas Jesus aqui, ele nega, ele diz aqui, nesse mesmo versículo, né? Ele coloca, né? Nenhum sinal lhe será dado. Não vai ser dado nenhum sinal para vocês. E ele diz isso justamente porque nenhum desses sinais aqui que aconteceu no Antigo Testamento, nenhum desses sinais foram pedidos. Abraão não pediu sinal. Gideão não pediu sinal. Josué também não. Deus ele fez justamente para mostrar que ele tinha um propósito naquela situação e mostrar que ele estava de acordo com o que estava acontecendo. O sinal não foi solicitado. Deus me manda um sinal. Não. Deus mostrou. Então, esse é o primeiro motivo do porquê Jesus não lhes daria nenhum sinal. Mas que sinal que Jesus daria? Ele diz: o sinal do profeta Jonas. E aí no versículo 40 ele diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa é a primeira parte, aí quando ele fala a respeito de Jonas. Então, representa esse sinal de que o Jonas, em si mesmo, parecia que Jonas ele era a mensagem de si mesmo. Por que a gente diz isso? Os ninivitas, a quem Jonas estava pregando, eles ouviram a história do que aconteceu com Jonas. Eles ouviram que Jonas não queria ir e que Jonas passou por uma dificuldade, que ele quase morreu, mas ele foi salvo para que ele fosse pregar a eles. Então, não foi a pregação de Jonas que convenceu os ninivitas, mas o próprio Jonas, o próprio testemunho que ele deu, fez com que os ninivitas fossem alcançados. Porque os irmãos lembram, né? Não sei se os irmãos lembram desse detalhe da história de Jonas. Jonas ele estava com tanto medo de pregar em Nínive que ele saiu correndo, falando. Ele não parou e pregou aquelas pessoas. Ele saiu gritando a mensagem no meio das ruas, porque ele tinha medo dos ninivitas, o que era normal naquela época. Os ninivitas, né? Nínive era a capital do Império Assírio. E o Império Assírio, sem dúvida, acho que foi o império mais agressivo do seu período. Para vocês terem ideia, as estradas que levavam até a Síria, até Nínive, eram cobertas de corpos empalados no meio da estrada, porque era isso que eles faziam com os inimigos deles. Eles conquistavam as cidades, e todas as cidades conquistadas matavam todas as pessoas, bebês, mulheres, crianças, todo mundo, até os mais... Eu falo bebês, mulheres e crianças porque essas pessoas não iam para a guerra, quem iam eram os homens, mas mesmo assim, essas pessoas eram punidas pelos assírios. Então, Jonas não queria ir para a Síria, justamente porque ele sabia o que aconteceria lá, e que os assírios eles matavam todos aqueles que não adoravam os deuses assírios. Então, Jonas não queria de jeito nenhum ir para a Síria. Era óbvio, ele não ia para Nínive, era a capital. O rei da Síria morava em Nínive. O que queria fazer lá? Ele estava com medo, então ele tentou não ir para lá, ele tentou ir para outro lugar. Mas Deus queria que ele pregasse para aquelas pessoas. Deus queria levar Jonas para aquela situação. E ele mesmo acabou sendo um testemunho para esses ninivitas. A pregação dele não foi eficaz no sentido estrito da palavra, porque ele nem sequer pregou, ele não parou e prestem atenção, eu estou falando da parte de Deus. Não, ele saiu correndo no meio da cidade, falou, e ainda assim eles se converteram. E o mais estranho disso tudo, né, que Jonas é um profeta ingrato, por assim dizer, né, porque ele viu que os ninivitas se converteram e ele ficou triste, porque na mentalidade dele, aquelas pessoas horríveis, não mereciam ter contato com Deus. E Jesus está usando esse exemplo não à toa. Tem um motivo muito claro de Jesus estar usando o exemplo de Jonas aqui. Primeiro caso, mostrar que, assim como Jonas, o próprio Jesus Cristo era o sinal. Ele era a própria mensagem que eles deveriam esperar. A própria pessoa de Jesus Cristo representava tudo aquilo que eles esperavam. Não precisava de nenhum sinal além disso. E no versículo 41, tem mais motivo, né? Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Então, o primeiro ponto de comparação de Jesus com Jonas é essa questão deles mesmos serem um sinal. O segundo ponto que Jesus diz, né, no versículo 40, mas a gente já passou, é que ele diz aí, né, que assim como Jonas passou 3 dias no peixe, Jesus Cristo também passaria 3 dias no centro da terra, no coração da terra, que na verdade é só o túmulo, né? Não tem nada de que ele foi no inferno, buscou as chaves e tal, não é isso que ele está falando aqui, ele fala disso depois. Aqui ele está só dizendo que Jesus Cristo ficaria morto 3 dias, mostrando que, assim como Jonas, Jesus Cristo venceria a morte também. Jonas venceu a morte no sentido que Deus o livrou
da morte. Jesus Cristo venceu a morte pelas suas próprias forças. Mas é um ponto de comparação que Jesus está fazendo ali para que eles entendam, né? Ele venceu a morte também. O segundo ponto de comparação é a resposta que os ouvintes têm ao sinal. No caso dos ninivitas, eles se arrependeram. E no caso dessa geração de Jesus, eles não se arrependeram. Então, Jesus está tentando construir uma mensagem aqui para essas pessoas, tentando... Isso, eu ia falar isso mais para o final, mas já para dar um gostinho, Jesus está aqui indiretamente dizendo que assim, ó, os ninivitas, mesmo sendo do jeito que foram, ainda são melhores que vocês, porque eles se arrependeram. E vocês estão aqui me ouvindo pessoalmente e não se arrependem das práticas de vocês. Jesus está dizendo isso aqui paralelamente, ó. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. O que quer dizer? No dia do julgamento final, como ele está dizendo aí, né? Os ninivitas, eles vão estar no lado bom, vão estar no lado legal. Já essa geração perversa vai estar em outro lugar. Então quando ele diz isso aí, né, que os ninivitas se levantarão no juízo, é uma ideia de que os ninivitas estarão num lugar realmente superior, que vão estar nas regiões celestiais, porque o próprio Jesus está dizendo isso, né? Os ninivitas, mesmo sendo esses monstros que eles eram, ainda assim estarão no céu, que se arrependeram. Já essa geração perversa não estará. E aqui está quem é maior do que o próprio Jonas. Então Jesus mais uma vez confirma essa ideia de que, olha só, os ninivitas, que eram pessoas da pior espécie, né, olhando por olhos humanos, ouviram a pregação de Jonas, mesmo que de forma arrastada, mas ouviram a pregação de Jonas, o testemunho de Jonas, e se converteram. E vocês, que estão na frente daquele que é maior que Jonas, estão ouvindo, estão vendo, e isso não produz nada no coração de vocês. Não quer dizer nada. Então, Jesus está querendo dizer alguma coisa aqui. A gente vai descobrir andando mais um pouco. Outra coisa também, nesse mesmo versículo, é que alguns mestres judeus, eles tinham uma certa aversão a Jonas. Não gostavam do livro de Jonas e muitas vezes tentavam fazer com que o livro não fizesse parte da literatura da Bíblia. Queriam tirar da Bíblia. Porque na mente deles, assim como na mente de Jonas, provavelmente, os ninivitas jamais poderiam ouvir a mensagem de Deus, né? A mensagem do Senhor, a quem Jonas falava da parte dele, né? E com isso, eles entendiam que Jonas agiu certo. Jonas tinha feito a coisa certa. Ele tinha deixado de pregar aos ninivitas em favor de Deus. Porque qual era a preocupação dos profetas segundo esses homens aqui? A preocupação de Jonas, segundo a leitura desses caras aqui, era que Israel nessa época era uma nação perversa, era uma nação má. Os ninivitas eram maus, mas viraram bons. A preocupação de Jonas aqui era que Deus usasse os ninivitas, que agora são bons, para punir o povo de Israel que estava em pecado. E foi exatamente isso que aconteceu. Os ninivitas, mesmo sendo essas pessoas cometendo essas atrocidades, foram usados por Deus para exercer juízo sobre o povo de Israel. E por isso muitos judeus antigos não gostavam do livro de Jonas, queriam que o livro de Jonas fosse tirado da história, né? Justamente porque a história já tinha passado há muito tempo aqui nesse período. E nesse período aqui, o reino de Judá, de Israel, né, o povo judeu continuava existindo. Já os assírios já nem existiam mais nessa época de Jesus. Eles não tinham mais nenhum vivo. Então, era uma forma de tentar apagar essa história, né, mostrando que não, os assírios não tinham perdão de forma alguma. Mas o livro de Jonas está aí para mostrar que quando há arrependimento, mesmo um pagão, né, mesmo uma pessoa da pior espécie, né, mesmo no nosso contexto, né, um criminoso, um político que roubou, que fez coisas horríveis, qualquer pessoa arrependida pode voltar aos pés da cruz. Indiretamente é isso que Jesus está dizendo. Você está dizendo isso para esses fariseus e mestres da lei. Vocês só não estão do meu lado porque vocês são bobos, vocês são burros. Eu estou aqui na frente de vocês dizendo, quando vocês quiserem se arrepender, vocês podem se arrepender que eu estou aqui. Eles não captaram esse sinal. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo nas entrelinhas. Jesus sabia das limitações do seu tempo, sabia das limitações dos seus ouvintes. Por isso, muitas vezes, ele falava em parábolas, usando metáforas, usando essa figura de linguagem aqui da comparação dos textos antigos, porque ele sabia que, às vezes, se ele dissesse a verdade ali, na lata, de forma direta, ia ser pior ainda. Talvez ninguém entendesse mesmo. Talvez nem os próprios discípulos entenderiam o que ele queria dizer. Então, falar as coisas dessa maneira foi um meio pelo qual Jesus encontrou, né, na sua sabedoria divina,
de comunicar as verdades de uma forma que os seus ouvintes entendessem. Para nós hoje, século XXI, Cubatão, falando português, é difícil da gente às vezes entender o sentido por trás do texto bíblico. Mas essas pessoas que ouviram isso de cara, na hora entenderam. Quando Jesus confrontou esses homens, na verdade, na hora eles entenderam o que Jesus quis dizer. Só que não produziu o efeito que Jesus Cristo queria produzir neles. Porque justamente o coração deles já estava cauterizado pelo pecado, já não havia mais remissão. Tanto que Jesus diz, né, que eles já são uma geração perversa. A palavra perversa já traz consigo essa ideia de que não há como voltar atrás, né? Não há redenção. Não queriam. Jesus já conhecia o coração daqueles homens. Sabia que por mais que houvesse possibilidades deles se retornarem, eles não voltariam. Porque o coração deles já estava caminhando para a destruição eterna. Então, deixa eu ver aqui que anoto muita coisa, vai saber às vezes. O arrependimento deles, né, dos ninivitas, vou tirar aqui para ficar mais fácil. O arrependimento desses ninivitas, ele mostra que Deus, ele podia tanto poupar os ímpios, né, que se voltem contra ele, mas da mesma forma, Deus podia julgar os seus servos desobedientes. Vou pedir para o Chiquinho abrir em Jonas 1,15. A gente já vai direto na fonte e já vê o que ela diz. Jonas 1,15. Eu vou ler o 15 e o 16. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então o que isso quer dizer? Esse pequeno acontecimento da vida de Jonas mostrou que Deus pouparia aqueles que não eram do povo de Israel, mesmo se eles se arrependessem. Esses homens aí do barco que Jonas estava não eram judeus, não faziam parte do povo escolhido de Deus. Logo, eles eram pagãos aos olhos judeus, né? Mas, mesmo sendo de um povo de fora, eles entenderam, se arrependeram, temeram, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Eu vou pedir para o Chiquinho colocar no versículo 14, por favor. Diz aí, ó. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-nos que não nos deixes parecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós desse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses 3 versículos, 14, 15 e 16, já mostram para a gente que quando há arrependimento, né, Deus ele pode poupar os pagãos, mesmo no caso de hoje, aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, uma pessoa, se um conhecido seu que não é crente, se arrepende, Deus pode poupá-lo, mas Deus também pode punir o seu povo escolhido. Deus pode punir os seus servos desobedientes, no caso de Jonas. Desobedeceu, foi punido. Isso também serve para a gente hoje. A gente esquece disso às vezes, né? A gente acha que o amor de Deus é para nós, mas a punição divina é para os de fora. A gente não está mais na punição divina. E a gente esquece disso. Deus continua, acho que no nosso caso, por sermos conhecedores da verdade do Evangelho, conhecedores da verdade a respeito de Deus, o fardo é muito mais pesado sobre nossos ombros. A nossa dificuldade, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque a Bíblia diz, a gente leu isso na semana passada, né? A quem muito é dado, muito será cobrado também. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você sabe da natureza divina, isso faz de você agora um culpado. Então você tem mais consciência. Logo tendo mais consciência, é cobrado mais de você. Porque você não é um não cristão que não sabe a respeito do Evangelho e está falando pela ignorância. Agora você fala sabendo da verdade. E aí, sabendo da verdade, você se torna indesculpável, que é a mesma situação dos homens ali. Agora eles sabem a verdade, e isso não tem mais desculpa. Então, voltando para o 41 de Mateus, 12:41. Oi. No versículo 14, eles falam com tanta afinidade, ou porque eles ouviram falar do Senhor, né? Ou porque eles já vamos dizer assim, então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor. Então parece que eles... Provavelmente Jonas, a gente vou ler aqui, só para a gente confirmar. Mas Jonas, quando ele entra no barco, ele avisa que ele quer ir para outro lugar. Ele fala para onde ele vai. O texto parece não indicar isso verbalmente, mas a gente subentende que Jonas ele disse para aqueles homens que ele iria numa missão
Deus mandou ele para um lugar, ele estava fugindo para outra direção. Então, aqueles homens entendiam que Jonas estava fugindo de alguma divindade, ele estava fugindo de algum Deus. E quando veio a tempestade, aqueles homens entenderam que aquela tempestade aconteceu porque Jonas tinha atacado a divindade dele, que eles nem sabiam qual era. Eles não sabiam qual era o Deus a quem Jonas estava servindo. E quando ele fala aqui, que eles temeram, que eles clamaram, está dizendo que Jonas serve a um Deus. Eu vou clamar a esse Deus para que ele intervenha e se responsabilize pelo servo dele, porque eu não tenho nada a ver com isso, é ele e o Deus dele. Só que a pessoa que escreveu o livro, né, provavelmente foi o próprio Jonas, ou talvez alguma pessoa próxima a Jonas que era alfabetizada e aí registrou esse registro, essa história toda. Quando o autor vai escrever, ele coloca, não, eles temeram ao Senhor e reconheceram. Eles temeram, porque eles tiveram receio ali naquele momento e quiseram buscar a solução naquilo que eles acreditavam que daria certo. Mas não necessariamente que eles entendiam completamente quem Deus era. Eu acho que isso é mais da pessoa que escreveu, quando registrou, quis fazer com que os leitores tivessem certeza de que na hora que eles clamaram, eles estavam clamando para o Deus de Jonas, para que o Deus de Jonas intervisse e cuidasse do servo dele. E eles não iam se responsabilizar por esse homem que estava fazendo algo contra o Deus dele. Então, até esses homens foram usados. E aí, quando eles viram que ao jogar o Jonas para fora, eles foram poupados da tempestade, aí sim eles entenderam, esse Senhor, esse Deus a quem Jonas serve, é um Deus verdadeiro. Então, vamos prostrar, vamos oferecer sacrifícios e adorar Ele. É isso. Talvez porque Jonas falou no versículo 1:8, né? Pode colocar no 8, Chico? Não, Jonas 1:8. Aí no 9 olha, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Aí no 10 olha lá. O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então, Jonas tinha falado o porquê de tudo. Então ficou claro para ele. Então, é basicamente isso. E, ainda no versículo 41, parece que para os seguidores de Jesus, a autoridade dele ia ficar bem clara, porque eles iam perceber que pela morte, pela ressurreição de Cristo, ele era o Messias Salvador. Mas esses homens que não creram, eles seriam mais perversos que os homens de Nínive. Porque dentro do que a gente tem visto aqui na história, aqui da leitura que a gente tem feito, o pecado mais grave que alguém pode cometer é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente entende ser uma prerrogativa de uma pessoa que já tem o Espírito Santo em si, e aí ela renega, ela sai de fora dos arraiais e nunca mais volta. A gente entende que essa é o pecado contra o Espírito Santo. E aqui Jesus diz, né, que esses que não criam só provam ser mais perversos, né, que essas pessoas, mostrando que, por mais que os pecados dos ninivitas fossem gravíssimos, não eram mais graves do que eles estavam fazendo agora, que é negar o próprio Filho de Deus em pessoa ali, falando com eles. Então, isso seria muito cobrado da parte deles. No versículo 42, Jesus utiliza um outro exemplo da história de Israel ali, para fazer com que eles entendessem o que Jesus queria dizer. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, a rainha do sul, né? Essa rainha do sul que ele está dizendo aí, é a rainha de Sabá, que a gente conhece na história de Salomão e tudo mais. Ela foi para Jerusalém justamente porque ela ouviu falar da grande sabedoria que Salomão tinha, né? Ela queria entender de onde vinha essa sabedoria, né? Sabá, a gente entende hoje, corresponde a Etiópia, né? É um país da África, né? Fica bem no sul de Israel. E a Etiópia até hoje tem a estrelinha de Davi na sua bandeira, porque é um país que até pouco tempo atrás ainda mantinha fortes ligações comerciais com Israel. E a Etiópia, por mais que a gente só ouça falar que a África é ruim, é fome, uma desgraça toda, não sei o quê, a Etiópia ainda é um país que representa muito mais essa questão dos valores cristãos. É um país cristão na sua maioria, né? É um país que também bebeu muito dessa fonte aí da sabedoria de Salomão, porque a Etiópia, depois que Salomão tem aliança com a rainha de Sabá, né, passou a fazer parte distante do território de Salomão. Salomão tinha um controle do que acontecia também naquela região. Então, é um reino que historicamente tem características do povo de Deus. Tanto é que, outra curiosidade também, a bandeira da Etiópia tem a estrelinha de Davi e o leão, né, de Davi também, do leão de Judá e tudo mais.
E tem 3 cores, que agora não vou lembrar quais são. Acho que é amarelo, vermelho e um laranja assim, verde, sei lá, uma coisa assim. 3 cores. O sucesso da Etiópia como uma nação foi tão grande que praticamente todos os países da África têm essas mesmas cores na bandeira. Né? Tem essas mesmas cores. Em formatos, formas diferentes, né? Quadradinho, bolinha, cruzinha deitada assim e tal, mas todos eles têm essa mesma cor. Por quê? É um país que teve desde do seu começo essa influência nessa sabedoria também de Salomão. A rainha de Sabá buscou essa sabedoria de Salomão. E quando Jesus ele cita o exemplo dessa rainha aí, ele está mostrando para os seus ouvintes que Jonas e Salomão não são personagens criados, são personagens históricos, de fato existiram. Eu digo isso porque eu estudava num seminário antes de ir para o Seminário Batista, onde o professor de Antigo Testamento, ele dizia categoricamente que o livro de Jonas é uma fantasia. O livro de Jonas é uma história inventada. Os princípios do livro de Jonas nós temos que absorver, mas essa história não aconteceu. Né? O professor falava na nossa frente assim: você está louco? Você acha que um peixe vai engolir uma pessoa e vai ficar 3 dias lá dentro? Você é maluco se você acredita nisso. O texto está dizendo isso, mas isso você tem que entender o que ele diz por trás. Né? Ensinava dessa forma. Né? E até hoje há quem pense dessa forma. E naquela época também existiam essas pessoas que pensavam dessa maneira. Quando Jesus Cristo pega um exemplo de Salomão e um exemplo de Jonas para ensinar uma verdade, indiretamente ele está dizendo: essas pessoas são reais. Não, senta lá, porque lá. Essas pessoas são reais, não são personagens inventados, são personagens históricos. E através do exemplo deles a gente consegue aprender verdades a respeito de mim. Então, Jesus está dizendo aqui, né? Jesus é maior que Salomão. Logo, essa rainha de Sabá, ela também estaria junto com os ninivitas nessa questão do céu. Porque mesmo sendo uma rainha de um povo estrangeiro, ela reconheceu a sabedoria de um homem de Deus. E Jesus, né, como ele mesmo diz aqui, né, aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, Jesus, ele está condenando essa hipocrisia deles, né, essa incredulidade, dando exemplos históricos de fé por parte dos gentios. Mostrando que assim, vocês se julgam tão sabedores, né, conhecem a lei e tudo mais, mas o profeta Jonas pregou e quem se converteu foram os ninivitas. Os ninivitas se arrependeram. A rainha de Sabá, mesmo vindo de um país distante, ela compreendeu a sabedoria de Salomão, que vinha de Deus. E vocês que estão aqui não entendem nem os meus sinais, não entendem os meus desígnios, não se arrependeram e não conseguem nem entender a minha sabedoria. Olha só, vocês julgam os ímpios, né, os gentios, aqueles que não são judeus, mas eles que estão sendo de fato transformados pelas verdades de Cristo, as verdades de Deus, da natureza divina. Então, fica esse exemplo. Outra coisa também é que Jesus está usando esses exemplos também para fortalecer a fé dessas pessoas, mostrando que ele sendo o centro da vida humana, ele sendo o centro dessa caminhada que nós temos aqui na Terra, temos que tomar bons exemplos para seguir em frente. E ele está dando exemplos da própria cultura deles, só que não usando Salomão nem Jonas como exemplo, mas usando aqueles que foram atingidos por Jonas e por Salomão. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, essa primeira parte, Jesus Cristo ele responde a essa questão do sinal, dizendo que ele só daria o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Não tem sinal nenhum. Eu sou o sinal. Não tem mágica. Eu sou o sinal. Assim como Jonas foi o sinal para aquela geração dele, eu sou o sinal. Não tem mensagem específica, não tem magiquinha especial. Eu sou o sinal. Outra coisa, na continuidade do texto, no versículo 43, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele encontra vazia, varrida e arrumada. Então, texto difícil. 45, vamos ler 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Vamos lá, 43. Enquanto Jesus andava, quando o espírito imundo, é o 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Ele está dizendo aqui que o espírito maligno, né, ele sai de um homem e ele busca lugar para se repousar. Naturalmente, ele foi tirado de um corpo
e agora ele precisa repousar em algum lugar. Lugares áridos a gente pode entender como deserto, pode ser o mar, né? São coisas assim, mas a gente não tem muita base textual para acreditar que os demônios eles têm lugares físicos, materiais, onde eles gostam de ficar. O que o texto parece indicar aqui, naturalmente, é que quando um demônio sai de uma pessoa, obviamente ele vai buscar uma outra pessoa para se alojar. E no versículo 44 ele reforça mais isso, né? Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele encontra vazia, varrida e arrumada. Dizendo que ele bagunçou a pessoa, ele saiu, foi procurar outro lugar para ficar, não encontrou, voltou para a casa dele, e quando ele voltou, ele encontrou ela vazia e arrumada. Ou seja, estava prontinha para ele bagunçar de novo. E no 45, coloca aqui: então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Então, o homem de quem o demônio foi expulso, agora ele está numa condição muito pior do que antes. Por quê? Uma vez que ele estava com o demônio no corpo, esse demônio saiu, ele só tem 2 caminhos para optar. Ou ele se arrepende e vai para Cristo, ou o demônio volta pior ainda, que é o que está dizendo aí. Ele volta com 7 espíritos. Isso não é literal, né, que volta com 7 espíritos. Mas o 7, né, na Bíblia tem aquela questão de representar a totalidade, tem aquela questão de representar muitos, né? Então o 7 está dizendo aí que o demônio, quando ele sai e você não muda a sua vida, quando você continua deixando meios para que ele volta pior. E é isso que acontece. Quando ele está dizendo aqui dessa geração perversa, né, ele associa isso a essa geração perversa, ele coloca ali, ó: e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. O que isso quer dizer? Jesus ele vai expulsar esses demônios dessa geração perversa, mas esses demônios vão voltar a habitar neles, justamente porque eles não vão se arrepender, eles não vão entender, eles não vão se converter. Todas essas expectativas erradas que eles têm a respeito de Jesus são impeditivo para que eles entendam a realidade da sua sujeira. Eles não entendem isso, e muitas vezes a gente acaba não entendendo também. Às vezes a gente não tem noção do nosso estado pecaminoso. A gente acha que a gente sozinho consegue resolver as coisas, que a gente é capacitado para resolver problemas. A gente não entende a dimensão do que os problemas espirituais podem causar na nossa vida. A guerra espiritual é uma realidade. Existem demônios que podem realmente influenciar pessoas a tomarem decisões ruins, demônios que podem de fato fazer com que pessoas se exponham por aí, né, revelando sua vida, revelando situações constrangedoras sobre si mesmo. A gente vê isso, né? A Bíblia não diz que isso não existe. O que está dizendo aqui, que está associando a essas pessoas aqui, é que quando o demônio, né, o espírito maligno é retirado de você, você não pode ser neutro. Ou você é de Jesus, ou você volta ainda pior. É isso que está acontecendo com essas pessoas. Jesus Cristo nesse momento está tirando os demônios aqui, está expulsando demônios, está curando enfermos. Só que agora que Jesus tirou essas pessoas, tirou o mal dessas pessoas, elas precisam tomar uma posição. Porque se elas não optarem por Jesus Cristo, todo o mal que Jesus tirou volta pior. Essa é a preocupação que Jesus está dizendo aqui, né? E assim acontecerá com essa geração perversa. Então, essa geração perversa tem uma opção. Jesus Cristo apresenta aqui. Várias vezes Jesus tem apresentado. No decorrer do livro de Mateus, a gente está aqui no 12 ainda, mas no decorrer de tudo que a gente já leu, Jesus Cristo sempre enfatiza isso. São várias mensagens que no fundo têm a mesma mensagem. Jesus Cristo quer se apresentar como o Messias verdadeiro, como o único caminho. Ele fala, tem um caminho estreito, um caminho largo, tem a porta larga, a porta estreita. São várias questões que Jesus apresenta de que não há neutralidade. No próprio texto que a gente viu na semana passada, né, Jesus Cristo fala: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade. Não existe ponto de paz, ponto zero. Ou você está com Jesus, ou você está contra. Você não saber de que lado você está, já mostra que você está contra. Você não entende? A gente precisa saber onde nós estamos. Precisamos entender de que lado nós estamos nessa questão. Jesus Cristo pede de nós posicionamento. Como a gente viu, né, a gente fala disso, né, que Deus não aceita ser trocado. Jesus Cristo e Deus não pedem exclusividade, e muito mais de nós. A exclusividade que era cobrada no Antigo Testamento era uma. A gente olha, a gente acha que essa exclusividade ela era difícil. Nossa, imagina, blasfemar contra Deus, eu era apedrejado. Tá, mas hoje, que a gente sabe a verdade, nós somos muito mais expostos ao julgamento de Deus do que essas pessoas. Como a gente viu aqui.
Os ninivitas se arrependeram, mas esses homens aqui que viram Jesus, eles não se arrependeram e eles vão ser condenados por isso. Da mesma forma nós aqui hoje temos um conhecimento a respeito de Deus e a respeito daquilo que Jesus deixou para nós muito claro. O livro está aqui, todo escrito, tudo. Se a gente sabe disso tudo que está aqui e isso não muda, não faz a gente querer sair do ponto neutro, nós estamos contra Jesus. Não existe outro lugar para estar. Ou estar com Deus, ou não. E esse texto, para concluir, ele tem como objetivo mostrar que a história do crente, ela exige um reconhecimento de quem Jesus é. Exige que você não apenas entenda os pormenores teológicos e históricos a respeito de quem Jesus é, mas que de fato os milagres que Jesus operou e continua até hoje realizando, esses milagres não podem ser ignorados. Esses milagres exigem de nós uma posição. Não existe crente neutro. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Que nós estejamos sempre do lado de Deus, não contrários a Ele, porque o diabo é forte, ele é um inimigo duro de se combater às vezes, mas eu ainda prefiro ser inimigo do diabo do que ser inimigo de Deus. É muito melhor. Você enfrentar Deus, eu acho que é muito pior para a sua vida. Você vai ser muito mais destruído e os danos da sua vida são muito piores se você decidir um dia acordar, não, eu vou enfrentar. Não faça isso com a sua vida. Escolha sempre ser amigo de Deus, caminhar com Ele, conhecer a sua palavra e viver de acordo com o que ela ensina. Essa é a mensagem simples, que Jesus está dizendo aqui de forma tão complexa, mas o simples é isso. Reconheça a pessoa de Jesus Cristo. Ele é quem Ele é. Ele não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que você quer, não é o que ninguém quer. Ele é o que é. E ser quem Ele é o que faz Ele ser tão especial. É o que faz Ele ser o nosso único e verdadeiro Salvador. O fato dele não estar nas nossas expectativas é excelente. Nossas expectativas, a nossa percepção da realidade, ela é distorcida. A gente acha que entende as coisas, mas a gente não entende nada, a gente não sabe de nada. Eu não sei de nada, imagina, nossa, às vezes eu tenho as minhas limitações da idade e tudo mais, eu vejo as coisas assim, eu sou muito, espero que quando eu tiver uns 65, talvez eu vá entender essas coisas, eu não entendo agora. Pode ser, ou de repente eu vou viver 100 anos e não vou continuar entendendo nada, porque a nossa mente é limitada. Então que nós entregamos a nossa vida para aquele que é ilimitado, aquele que se apresenta acima de nossas expectativas e que supre os nossos sonhos, os nossos desejos na medida que Ele quer, não naquilo que a gente quer. Que essa seja a nossa oração sempre. Amém, irmãos? Vou orar mais uma vez e a gente já finaliza o nosso tempo aqui juntos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, te agradeço por esse culto. Te agradeço porque o Senhor nos iluminou, Pai, com a Tua palavra, nos deu discernimento para que nós possamos entendê-la e pedimos que o Senhor continue nos guiando por mais uma semana, por mais um período em que nós trabalharemos desafios diários, desafios em nossas profissões, nos nossos estudos, com nossos familiares, teremos muitos dilemas, decisões a tomar, mas que tudo que nós venhamos a fazer, Pai, venha a ser direcionado pelo Teu Espírito, direcionado pela Tua palavra, para que nós entendamos, Pai, o que o Senhor quer para a nossa vida. Sabemos que não existem mandamentos na Bíblia sobre questões práticas do nosso dia a dia, mas podemos extrair da Tua palavra, Senhor, princípios que vão nos ajudar a tomar as melhores decisões. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que a nossa semana, Pai, seja um resultado de inúmeras decisões tomadas para agradar ao Senhor. Que o que direcione nosso coração seja o desejo de agradar ao Senhor, de fazer com que o Teu nome seja glorificado, de fazer com que as pessoas, através de nós, percebam quem o Senhor é de verdade e não o que nós queremos. Que o Senhor se revele, Pai, a nós verdadeiramente e àqueles que não conhecem o Senhor. Que nós tenhamos uma compreensão exata de quem o Senhor é, da forma que o Senhor se apresenta, e que nossas expectativas estejam todas pautadas pela Tua palavra. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. David. Não, sim. Já vai? Manda pra mim depois. Claro. Tá. Já repetiu. Eu vou lá. Cortou o cabelo, né?